Amém. Você está feliz nessa noite? Amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz. Um pouco meio trêmulo, mas muito feliz, né? O Senhor Jesus me deu essa oportunidade aqui hoje de trazer a palavra, né? Estou feliz. Amados, como eu falei, né? Você fez a sua melhor escolha nesta noite, neste domingo, né? De vir à casa do Senhor. E eu creio que Ele está muito feliz por você decidir, né? De sair do teu conforto, da tua casa e vir adorá-lo aqui diante desse altar. Amém? Gostaria que os amados sentassem e pegassem sua palavra, abrissem lá em Gênesis capítulo 13. Glória a Deus. Gênesis 13, capítulo 1, versículo 1. Eu quando estava orando a Deus, né, pedindo uma palavra, e quando Ele falou sobre Gênesis, lá no versículo 13, eu falei, Senhor, eu estava procurando algo diferente. Essa é uma palavra tão conhecida, né, tão assim, é o início, né, toda vez que nós começamos a ler a palavra, nós já começamos lá em Gênesis, e nós lemos esses dias, né, no cronograma lá de leitura anual, passamos por essa palavra, mas daí orei mais à noite, orei com a minha esposa e Deus confirmou, essa era a palavra, né? Amém? E nós temos que estar na obediência do Senhor, amém? Glória a Deus. Está na mesma versão, né, Ricardo? Revista e corrigida. Então diz assim, em Gênesis 13, versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, que era o deserto de Negueb, ou Negev. Compreende-se a metade do território de Israel, ao sul do país. Nele Abraão ergueu o lar de sua família, em Bérseba. E ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, ouro e prata. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Amados, vamos ali pela primeira questão, né? Que me identifiquei nesse texto. Abraão era um homem muito rico, muito próspero, mas muito rico mesmo, né? Ele era próspero porque entendia que nada vinha dele, tudo vinha de Deus. Abraão era muito grato a Deus pela sua prosperidade e por ele suprir todas as suas necessidades. Abraão viveu essa experiência com Deus. Então, amado, eu vejo assim que essa palavra falou muito forte que a questão prosperidade está muito relacionado com a questão espiritual. Dificilmente você vai ser uma pessoa próspera, dificilmente você vai chegar a algum lugar o qual você almeja, se você não colocar isso diante de Deus. Eu não sei qual que é o teu sonho, eu não sei o que você tem buscado realizar em sua vida, mas eu digo a você, você colocou isso diante de Deus? Eu vejo assim que Abraão já recebeu uma promessa, não vamos entrar muito a fundo na história dele lá atrás, mas quando Deus falou para ele sair da casa dele, da sua parentela, e ir para uma outra terra, eu vejo assim, amados, que lá no passado, Abraão vivia junto com um povo corrompido, por mais que eram seus familiares, que adoravam deuses estranhos, né? Imagens de barros. E quando Deus pediu para ele sair daquele lugar, ali ele já obedeceu a voz do Senhor. E eu creio que daquele momento em diante, Deus já começou a se agradar com as decisões de Abraão, por ser um homem obediente, atento à voz de Deus. E tudo aquilo que ele
que ele foi ganhando, que ele foi prosperando, ele era grato ao Senhor. E por onde ele passava, a gente vê aqui nas passagens, que ele levantava o altar ao Senhor, agradecendo a Deus, por Deus ter colocado ou confiado coisas, bens, materiais. Naquela época era gado, né, as ovelhas, ouro, prata na vida dele. Ele sempre era grato ao Senhor por isso. Eu imagino que jamais ele ia olhar para aquele rebanho, para os rebanhos dele lá, seja ele de gado, seja lá, e falasse assim: eu não tenho a agradecer a Deus por isso, porque isso aqui, quem conquistou fui eu, com os meus próprios esforços, com o meu próprio suor. Eu acho que ele nunca fez isso, né? E ele era um homem que tinha um coração muito agradecido ao Senhor. A todo momento ele estava adorando ao Senhor por todas aquelas coisas e atento à voz do nosso Deus. Abraão voltou ao lugar onde ele tinha feito o primeiro altar e ergueu ali um outro altar para adorar ao Senhor. Abraão era uma pessoa que entendia o sentido de espiritualidade que tinha a ver com a prosperidade, pois tudo o que ele tinha, ele sabia que vinha de Deus e não dele. E ali nesse altar, ele agradece tudo que Deus o concedeu, com um coração muito agradecido, né, entendendo a relação entre espiritualidade e prosperidade. Então, que nós devemos ter um entendimento, meu amado. Talvez você pode até caminhar algum certo tempo, conquistar algumas coisas, mas se aquilo não for firmado em Deus, não for firmado no Senhor, jamais isso vai a algum lugar. Vai chegar um momento que aquilo vai se acabar. E já vamos entrar aqui na história de Ló, depois, que quando ele se separou de Abraão, que ele deixou de buscar ao Senhor, se afastou da presença de Deus, aquilo acabou tudo. Tudo aquilo que ele ganhou, enquanto estava debaixo da bênção, da proteção, da cobertura de Abraão, através das promessas que Deus tinha feito a ele, ele era próspero também. A partir do momento que ele abandonou tudo isso, né, ele teve um fim trágico. Mas enfim, relacionado a essa questão de prosperidade, de ouvir a voz do Senhor, porque quando Deus falou para Abraão que ele saísse daquela terra e fosse para um outro lugar, que saísse da parentela dele e fosse para uma outra terra, eu me identifiquei muito com essa história. Assim, meus amados, há 30 anos atrás, eu perdi meu pai. Acho que eu tinha 12 anos, o pastor Sérgio tinha uns 10 anos. E nós tínhamos todos os nossos defeitos, mas nós éramos pessoas assim que éramos e somos tementes ao Senhor, a Deus. Nós, naquela época, tínhamos nossos olhos ainda fechados para o mundo espiritual, em vista de hoje, mas nós tínhamos entendimento que o nosso Deus era um Deus que podia todas as coisas em nossas vidas. Mas enfim, perdemos o nosso pai, e a gente tomou todas aquelas responsabilidades de tocar aquilo que ele deixou do meio do caminho, finalizar aquelas atividades, aquelas tarefas, e graças a Deus conseguimos. Mas depois de 2 anos, eu saí daquele lugar e vim aqui para Curitiba. E amados, aonde eu ia, aonde eu passava, né, eu sou uma pessoa que não passei por muitas empresas. Se eu olhar minha carteira hoje, eu tenho 42 anos, eu passei no máximo por 4 ou 5 empresas. E aonde eu ia, onde eu passava, as pessoas gostavam muito de mim. Porque tudo aquilo que era designado, aquilo que era passado, as atividades, eu executava com excelência, com humildade, com atenção, com muita responsabilidade. Mas isso foi no começo, meus amados. E eu fui crescendo. Depois veio o pastor Sérgio, veio morar junto comigo aqui em Curitiba, junto com a minha mãezinha. E as coisas foram evoluindo. O pastor Sérgio logo conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus antes que eu. E eu continuei naquela prosperidade, mas na prosperidade do mundo. Até um certo ponto, foi muito benção, porque eu entendia tudo aquilo que era de Deus e tinha muita humildade no coração. A partir de um certo momento,
que eu conquistei o segundo ou terceiro contrato de prestação de serviço, a soberba cresceu no meu coração. E eu comecei a ter outra visão. Eu comecei a me tornar uma pessoa assim, muito ambiciosa. Eu comecei a ser ganancioso. Não no sentido de fazer mal às pessoas, mas de querer mais. E querer mais. Finalizando a história, para ser mais rápido, assim, chegou um ponto assim que eu não vinha mais na casa da minha mãe, tinha muito pouco contato com o pastor Sérgio, com os meus familiares. Quando eles me ligavam, eu estava em Manaus, ou estava no Rio de Janeiro, ou estava em São Paulo, estava no Mato Grosso, ou estava numa reunião com pessoas importantes, né, do mundo aqui em Curitiba. Só falava com diretorias de banco, de empresas multinacionais. Era muito volume, meus amados, mas a minha vida não andava. A minha vida parece que era amarrada assim. Quantas vezes, né, eu tendo um salário muito bom, de ligar para minha mãe e pedir R$100 de emprestado, para botar gasolina no carro. E um certo tempo, meus amados, teve um dia que eu fui trabalhar de manhã no escritório, porque eu tinha que abrir, porque ia uma senhora lá limpar o escritório. O meu escritório era ali na Emiliano Perneta, ao lado da Pizzaria Paulista, no 17º andar. Chique no último. Bem do mundo mesmo. Dali, muitas vezes eu saía dali, cheio de barzinhos, e reuniões para lá, happy hour para cá. Lindo, maravilhoso. Mas enfim, um dia eu tive que ir lá abrir esse escritório para essa senhora ir lá limpar, e eu sabia que ela era crente. Na minha concepção, uma crente lá para limpar o escritório. Vamos lá. Era uma senhora de uns 60 e poucos anos, quase 70 já. Ela é muito querida. Enquanto eu abri o escritório, ela começou a limpar e eu estava lá mexendo nos negócios de contrato. Ela abriu a porta, nem pediu licença. Falou assim: eu posso orar pelo senhor? Eu falei: orar? Deus tocou meu coração, preciso orar por você. Eu falei: pode? Aí ela saiu assim, foi atrás mesmo, botou a mão na minha cabeça e começou a orar. E começou a orar, e falar um monte de coisa. De repente começou a orar em línguas. Falei: que é isso, meu Deus? Nunca vi isso na minha vida. Fiquei com medo, né? E no final ela falou assim: meu filho, este lugar não é para você. Deus tem preparado um outro caminho para você. Uma outra história. Esse não é o teu caminho. E é esse o recado que eu tenho que dar para você. E ela foi embora e nunca mais voltou para limpar o escritório. Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu não entendia muito bem. E depois ela orou em línguas ali, eu achava aquilo estranho. E ficou na minha cabeça, ficou um troço mexendo ali, sabe? Dali umas 3 ou 4 semanas aconteceu um assalto lá na casa do pastor Sérgio, que entrou uma pessoa lá, fez um monte de coisa lá. E eu também fiquei nervoso com aquilo, fui lá ajudar a trocar as fechaduras da casa, que tinham roubado a fechadura da casa e tal. Aí eu terminei de trocar tudo, aí chegou o pastor Maurício lá. E a pastora Rita e tal, e conversando ali, eu já conhecia ele, mas não tinha muita intimidade com ele. Daí ele falou assim: ó, gente, vamos orar, porque tudo isso que está acontecendo aqui tem uma causa. Eu vejo sim que vamos orar, e a palavra de Deus ela não volta vazia. E eles começaram a orar, e eu fiquei do lado, que eu não sabia orar, né? O negócio era só lá da igreja católica lá. Mas depois daquela oração, amados, eu pude entender perfeitamente o que Deus queria para a minha vida. Qual o caminho que Ele queria para a minha vida. E que aquilo lá, todo aquele conforto, toda aquela situação que o mundo estava oferecendo lá fora, eram as mesmas coisas que a Babilônia, o Sodoma e Gomorra, estaria oferecendo para Ló mais tarde aqui na história. E eu pude entender perfeitamente. E eu resistia a tudo aquilo. Falava: Senhor, mas Deus, mas eu vou abandonar tudo. São 10 anos de investimento ali. E a empresa está a ponto de dar um giro muito alto, onde eu sabia que naquele ano ia faturar muito mais de 2 milhões a empresa, e eu estava fazendo parte daquilo. E tinha muitos contratos que estavam sobre minha responsabilidade. E quanto mais eu orava, mais Deus falava assim: lá não é teu caminho. Lá não é o teu lugar. E eu ficava pensando assim: vou ter que abandonar tudo.
A empresa comprava um carro do ano, todo ano. Eu trocava de carro, três carros na empresa, um para cada sócio. E a empresa crescendo, abrangendo assim o norte do Paraná, todos os lugares. Meu Deus do céu. E eu viajava 20 dias por mês, eu ficava fora de casa. Só na ganância, né, do dinheiro, querendo rapidamente buscar um conforto, uma tranquilidade, para que eu pudesse ficar tranquilo financeiramente. Mas um dia, amado, eu saí de casa, eu tinha batido o carro da empresa, né? Estava na oficina, e eu fui de ônibus trabalhar. Poderia ter ido de táxi, mas fui de ônibus. E nesse caminho Deus foi falando comigo. E eu cheguei na empresa, eu nunca chegava atrasado. Eu cheguei 8 horas. Os meus sócios sempre chegavam atrasados, porque eles iam para as baladas, né? E eu cheguei lá, sentei. E a hora que eles chegaram, eu chamei eles na sala de reunião e falei assim, ó, tô saindo. Você tá louco, cara? Eu falei assim, tô saindo. Não, mas não pode. Eu falei, cara, tô saindo. E eu vou embora agora. Aí ficou aquele tumulto, ele falou assim, como é que nós vamos fazer isso? Cara, começa a mexer os papelzinhos, vamos lá no contador, eu quero passar tudo que está no meu nome, eu vou passar o nome de vocês, só quero aquilo que é meu, e mais nada. E desejo boa sorte para vocês aí, que a empresa venha crescer e venha dar tudo certo. Amados, eu saí de um conforto, eu andava só de terno e gravata, viajava, sei lá, de avião 2, 3 vezes por mês, e saí dali e fui numa empresa trabalhar de soldador. Nada contra soldador, mas eu vejo assim pela chave que foi virada. Mas eu consegui sentir uma felicidade diferente no coração. Eu sentia Deus, o Espírito Santo. E aos poucos, eu fui chegando à igreja, né? Teve as pessoas que oraram e intercederam por mim, né? E hoje estou aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Sou muito grato a Deus, a paz do Senhor Jesus, pelo que Ele fez na minha vida. Então, basicamente, essa foi a minha história, né? Essa história, assim, eu dou graças a Deus, porque em algum momento, né, eu dei ouvido ao Senhor e vim para esses caminhos. Mas olhando ali pela história de Abraão, ele era um cara muito agradecido, né? Ele era um cara que dava graças a tudo aquilo que ele tinha, porque Deus prosperou na vida dele, porque Deus supriu as necessidades dele. Abraão foi um homem de sucesso porque ele andou pela fé. E a fé dele fez que ele prosperasse muito. Amém? No capítulo 13 de Gênesis, nos traz os exemplos de prosperidade e espiritualidade. Uma história de separação muito semelhante da parábola do filho pródigo. Por outro lado, temos Ló. A prosperidade foi um problema na vida dele, né? Um dos 2 pontos, né, principais da Bíblia, contados a partir de uma história. A história da separação. Vamos lá para o versículo 5, Ricardo. No capítulo 13, que diz assim: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam mais habitar juntos, Abraão e Ló. Então separaram-se. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, apartar-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou ali as suas tendas. Ora, eram maus os homens de Sodoma,
e grandes pecadores contra o Senhor. Então, quando a gente falou lá no início, amado, sobre escolhas, eu vejo assim, essa mensagem deu um título assim, escolhas que transformam vidas. Então eu vejo assim que Abraão deixou assim, como Deus deixa para nós hoje, o livre-arbítrio de nós escolhermos qual caminho nós queremos seguir, o caminho de bênção ou o caminho de maldição. E logo vendo aquele lugar bonito, aquele lugar cheio de pastagem verdinhas, e algo assim que encheu os olhos dele. Talvez ele tenha pensado assim, não sei, penso eu, que ali ele pudesse prosperar muito, sem muito esforço, e que ao menos ali ele precisava levantar o altar ao Senhor, porque estaria tudo pronto. Então ele foi para aquela terra, segundo a vontade dos olhos deles, o desejo dos olhos deles, talvez fosse uma cobiça, não sei. Ele foi para aquele lado. E Abraão foi para aquele outro lado, que era uma terra mais deserta. E mesmo sabendo, que aquele lugar havia homens maus, uma cidade que era pervertida, uma cidade onde predominava o pecado, todo tipo de orgia, tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. E ele foi para ali, achando que pudesse sustentar toda aquela situação. E eu vejo isso na minha história, ao tempo que eu estava lá, participando vi assim algo tão maravilhoso naquela empresa, muito dinheiro entrando, que eu poderia ter uma vida financeira tranquila, E eu estava armando a minha tenda naquele lugar, naquela terra, na terra de Sodoma. E eu não estava vendo o que poderia acontecer lá na frente. Voltando à história da minha empresa, há pouco tempo atrás, eu falei com um dos sócios, eles sempre ligam para mim, e eles faturaram naquele ano 3 milhões de reais. E eles conseguiram fazer uma retirada de 1 milhão para cada sócio. E o meu ficou lá, que eles investiram na empresa. Aí eu falei assim, e como vocês estão? Eu falei assim, não, eu tô morando numa parte hotel aqui do centro. Aí o outro falou assim, não, cara, eu não tenho casa, cara. Um dia eu tô aqui, tem dia que eu poso na empresa, um dia eu viajo, passo para os hotéis. Eles estão sem destino, sem chão. E acreditando que o dinheiro vai trazer algum tipo de felicidade, ao ponto deles terem uma família abençoada, ao ponto deles crer que o Senhor Jesus, o nosso Deus de hoje e de ontem, é Ele que vai suprir nossas necessidades. Será que eles têm colocado aquilo diante do Senhor? Eu vou dizer para você que financeiramente ou outras coisas relacionadas às áreas da minha vida, talvez eu não esteja muito bem hoje, mas eu estou feliz porque eu sei que aquilo que eu tenho foi firmado na rocha. Eu jamais vou perder, porque eu não vou virar os olhos para as terras lá dos campos de Jordão, e eu sei que aquilo é firmado na rocha, e aquilo não vai voltar atrás. Amém? E assim, irmão, são nossas decisões diárias, nossas escolhas diárias. Quantos hoje desistiram de vir ao culto por uma escolha talvez de fazer algo assim que não agradasse ao Senhor? Lógico, muitos têm um compromisso, tem muitos que até trabalham no domingo, cada um tem seu tipo de responsabilidade, por isso nós temos culto de manhã, temos culto à noite. Mas quantas pessoas no fim de ano, por exemplo, lógico, é uma época de férias, é uma época assim que nós temos que descansar, que foi um ano tenso e tal, mas muitos deixaram de vir, ergueram um altar diante aqui do Senhor, talvez para estar fazendo algo que não agrada o coração do nosso Deus. Entendemos que todos nós precisamos de um tempo, precisamos de descansar, mas aonde que nós temos erguido o altar? Ou sequer temos erguido? Será que nós temos feito a nossa casa como um altar do Senhor? E eu vejo assim que o altar do Senhor, meus amados, somos nós mesmos, entendeu? E nós podemos armar ele, erguer esse altar aonde quer que nós estejamos. Amém? Mas assim, sejamos prudentes, porque Ló, ele foi para aquele lugar lá, eu vejo assim que a contaminação era tão grande, a perversão era tão grande, que ele até esqueceu, que foi Deus que deu aquilo para ele, mas que ele viesse, erguer um altar ali e adorar o Senhor sobre aquela terra, sobre aquele lugar ali. Não sei, talvez o Senhor pudesse
dar uma estratégia para ele prosperar naquele lugar. Mas não, ele foi lá. E na palavra diz, não lembro agora, que a história diz que ele se corrompeu, né? A alma pelo aquele povo de Sodoma e Gomorra. Então, assim, amados, que tipo de escolha você tem feito na sua vida? Que tipo de escolha você tem colocado diante da tua família? Que tipo de escolha você tem tomado lá no seu trabalho? Não sei, talvez você esteja com dificuldade no trabalho, talvez você esteja com dificuldade na família, dificuldade financeira. Você tem colocado isso diante de Deus? Quando eu falo financeira, amado, não vamos se enfocar assim, porque tudo é financeiro, gira em torno. Não, eu falo em todas as áreas, sentimental. Você tem prosperado nessas áreas? Você tem ouvido a voz de Deus em relação àquilo que você tem colocado diante dEle? Você tem agradado o coração de Deus ou tem ido pelo seu sentimento? Eu falo isso para mim, que eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida. Mas graças a Deus hoje, eu tenho tido um pouco de cautela e ouvido a voz do Senhor para ver se tudo aquilo que eu faço se é da vontade do Pai. Então, a história de Ló foi tão triste, meus amados. Não vamos entrar de como foi o fim, mas para finalizar a história dele aqui, de desobediência, que saiu debaixo da cobertura, que foi pelos desejos dos olhos, mas não pelo aquilo que Deus realmente tinha colocado na vida dele, que ele mudou essa visão. Ele teve uma cobiça sobre aquele lugar, achando que ia ser melhor que Abraão, de repente, não sei. Que lá no final da vida dele, ele levanta dois povos, os amonitas e os moabitas, foram povos que foram contra o povo de Deus. Né? O fim dele lá, depois que ele se relacionou com as filhas, né? Que nasceu 2 filhos lá, e desses 2 filhos nasceram essas 2 nações. Uma decisão entre 2 caminhos, né? Escolhas de vida. Eu gostaria que o Ricardo colocasse lá bem rapidinho, Deuteronômio 11, 26. Vai ser bem rapidinho agora, hein, meu irmão? Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e a maldição. A bênção é quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conhecestes. Então, assim, amados, que tipo de conduta nós, você, eu, nós temos diante do nosso Deus? Nós temos cumprido os mandamentos do Senhor? Eu vejo hoje que o Espírito Santo fala ao nosso coração, o que Deus, o Senhor Jesus tem falado e deixou para nós nos dias de hoje: amar o próximo, ser uma pessoa honesta, ter compaixão para com o irmão, ser uma pessoa atenta à voz do Espírito Santo. Mas lá atrás, para Abraão, lá atrás, lá no Antigo Testamento, já tinha essas promessas para o povo lá já, entendeu? Então, de que maneira você tem conduzido a tua vida? Para a bênção ou para a maldição? Porque Deus, eles não deixa o livre-arbítrio de escolher qual caminho você quer seguir. Você pode ser um homem bênção, uma pessoa que escolhe os caminhos retos do Senhor, ou você pode, não sei, pode ser um bandido, você pode escolher ser um traficante, um drogado, eu não sei. A decisão é sua, é de cada um de nós. E Deus, Ele não vai chegar e vai arrombar o teu coração, a tua mente, e vai dizer: não vai aí. Ele vai, talvez, mandar um anjo, uma pessoa que vai orar por ti e falar assim: irmão, não é esse caminho, saia dessa, o caminho das drogas, ou situações parecidas. Não é benção. É você que decide. Eu vejo assim hoje, amados, eu já fui jovem, eu sou jovem ainda, mas um jovem um pouquinho mais velho, Mas vejo assim, vejo assim que quantas pessoas, quantos jovens, eles vêm para a igreja, ficam um tempo e saem. E a saída deles sempre está vinculada a alguma coisa do mundo. Seja um namoro que é contra a vontade de Deus, seja talvez porque seja uma pessoa que está caindo em algum pecado, sei lá, que tem ferido tanta alma dele que ele não tem mais coragem de chegar ao altar de Deus.
Tem jovens que se desviam porque, sei lá, chega uma época de festa, vai para as baladas tal, e esquece das coisas de Deus, como Ló fez, foi lá para os campos de Jordão e esqueceu das coisas de Deus. Então eu vejo assim que a área da juventude são as mais atacadas assim nesse sentido. E falando assim em relacionamento. Abre lá em Jeremias 21:8, Ricardo. Então, assim, você escolhe o seu caminho, o caminho de maldição ou o caminho de bênção. Muitas vezes, amados, é natural, às vezes, que numa ansiedade, não sei, às vezes é o propósito de Deus, mas você vai ali e começa a antecipar as coisas e tal, mas se você tem tido um relacionamento com Deus, Ele vai te dizer, Ele vai falar ao teu coração, acalma-te, né? Vai ser feito no meu tempo, amém? Em Jeremias diz assim, vai chamar de caminhos de vida e de morte, e a este povo darás, assim diz o Senhor, eis que te ponho diante de vós o caminho da vida ou o caminho da morte. Que tipo de caminho você tem escolhido, meu amado? Quando você é sozinho, quando você é uma pessoa solteira, que não tem, talvez assim, responsabilidade como pai, como diante de uma família, ou como sacerdote, mas assim, é menos pior ainda, mas e quando você é um homem que tem lá debaixo de você uma família, filhos, esposa, e você conduz a tua família inteira à morte? Você como sacerdote da tua casa, você vai destruir a tua casa, vai destruir os teus filhos. Eu digo isso, meus amados, porque eu tenho uma filha pequena em casa de 2 anos, muitas vezes eu pego ela falando o que eu falo. E às vezes eu fico bravo com ela, eu falo, Daí às vezes eu chamo a atenção dela, ela fala, para mim também. Então assim, que tipo de conduta você está tendo perante a sua família? Para onde você está conduzindo a tua família? Para onde você está se conduzindo? Para a vida ou para a morte? Quando você está caminhando com Jesus, quando você está caminhando no reino de Deus, que você tem lá as suas células, participa dos cursos da igreja aqui, lógico, dentro das possibilidades, um de cada vez, porque não conseguimos fazer tudo uma vez só, Você vai edificando altar ao Senhor, você vai colocando as coisas na presença de Deus, você vai entendendo que tudo que nós temos não é provisão do homem, mas sim daquilo que Deus colocou em nossas vidas, porque se nós temos vida hoje, porque foi Deus que nos deu vida, e tudo que Ele confiou em nós foi porque Ele permitiu que isso acontecesse. E se nós não tivermos um relacionamento de perto com Ele, facilmente, amados, nós vamos ser corrompidos pelo mundo, e o diabo vai vir e vai colocar o caminho de morte em nossas vidas. O caminho de morte, mas eu entendo assim que é a inveja, é a cobiça, é a ira, é a fofoca. São tantas coisas assim que vai te levar pelo caminho da morte, É a bebida, são as drogas, é a prostituição, é a enganação, a traição. Tudo isso vai levar você ao caminho de morte. E é por isso que o Senhor, como a parábola do filho pródigo lá, quando ele volta para a casa do pai, é assim que Jesus está hoje para você, meu amado, de braços abertos, que há tempo de você voltar para a casa do pai. Amém? Então assim, não deixe para amanhã. Venha hoje, toma a sua decisão hoje, de voltar para os caminhos do Senhor. Escolha o caminho de vida, o caminho de luz. Amém? Coloca lá Romanos 8:4. Aleluia. Paulo vai chamar de vida na carne e vida no espírito, para que a justiça da lei cumpra-se em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Lá em Mateus 7 vai dizer assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, amado, assim, você não espere também que se caminhar com o Senhor Jesus, hoje, diante do mundo que está lá fora, vai ser fácil, porque muitas são as tentações, e às vezes o cara fala assim, mas é difícil andar com Jesus, é difícil estar na presença de Deus, é difícil estar na igreja, mas não é porque Deus quer que a gente sofra, é porque o mundo lá fora, a opressão é muito grande, e você vai ter que matar a tua carne mesmo, você vai ter que
renunciar a muitas coisas do mundo para estar na presença de Deus. Senão você vai ser uma pessoa aqui só como não sei, talvez com um corpo presente aqui. Mas se você tem que se entregar ao Senhor, né? Se entregar ao Espírito Santo, permitir que Ele entre em você, né? Muitas vezes nós falamos assim, vem Espírito Santo, Ele já está aqui. Depende de você, de mim, de Ele habitar em nossas vidas. Então, eu vejo assim que, se você quer andar pelos caminhos do Senhor, eu vejo assim que o caminho, a parte mais difícil é o quê? Matar, né? Matar o meu eu, o seu eu, o nosso orgulho, a nossa cobiça, né? E a gente esquecemos assim que estamos na dependência do Senhor. Ele faz todas as coisas da maneira e no tempo que Ele quer. Amém? Então, em Romanos, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, assim, eu vejo assim que o distanciamento de Ló, né, foi o caminho dos olhos humanos. Né? Os olhos dele fez que ele se distanciasse de Deus. Enquanto ele estava junto com Abraão, porque eu vejo assim que Ló era como um filho para Abraão. Ló não tinha filhos, e ele estava sempre junto com Abraão. Então, assim, Abraão tinha um carinho muito forte com ele. Então, e quando Deus determinou aquelas promessas para Abraão lá atrás, eu vejo assim que Ló até entendia que aquelas promessas eram para ele também, porque ele estava junto com Abraão. No tanto que ele ficou muito rico também, muito próspero. Mas os olhos dele fez que ele perdesse tudo. Perdesse tudo mesmo. Até mesmo ao ponto de levantar 2 povos contra os povos de Deus. Então, o que está distanciando você de Deus hoje? Eu vejo assim, quando você... Eu não sei. Eu já vivenciei tantas coisas em empresa. Uma vez, quando eu tinha minha empresa ainda, minha secretária lá, ela desviava dinheiro da empresa. Então, essas coisas vai se afastando de Deus. A cobiça. Quando você tem a cobiça dentro de você, você não passa a não enxergar mais o irmão que está do teu lado. Se você precisar passar por cima dele, você vai passar. Então isso vai te afastando de Deus. E você vai abrindo margem para que o inimigo venha dominar a sua mente. E comece a colocar dúvida em relação àquilo que Deus tem para a tua vida. Começa a colocar dúvida que Deus é o que vai te prover. Começa a colocar dúvida que você é dependente dele. E ele começa a colocar as coisas lá do mundo, que são como se fossem aqueles campos verdejantes lá de Jordão. E aí, você começa a cair numa enganação. Você começa a ficar espiritualmente cego e começa a cair nas ciladas do inimigo. Então, que andamos, né, segundo a vontade do Espírito. E eu vejo assim que a cobiça, e o Kalel falou hoje aqui de manhã, ela é como um animal. Não é como meu passarinho. Eu fui soltar eu tenho um passarinho lá em casa. Desde pequenininho ele está preso lá porque tive que salvar ele da boca do gato. Desde filhotinho. E ele faz muito barulho e muita sujeira. Minha esposa fica doida lá em casa, assim, brava comigo. Assim. Eu falei, deixa o bichinho aí. E eu fui lá soltar ele. Eu soltei, fui caminhar. Ele começou a vir nos meus pés. Ele não sai de perto de mim mais. Eu começo a caminhar, ele pula no meu pé e começa a andar em cima do meu pé. Mas diferentemente aqui é da cobiça, né? Um animal feroz, sei lá. Um tigre, uma onça, eu até coloquei aqui como uma hiena. A hiena é um bicho nojento, né? Por mais que foi permitido e foi criado por Deus, mas ele chega até a ser mais feroz do que os leões, porque quando o leão abate uma caça lá, ela vai lá e toma aquela caça do leão. Então a cobiça é como um bicho muito feroz, que está lá dentro do nosso coração, daquele que está se afastando do caminho do Senhor. Então se você pega um filhotinho desse bicho e começa a cuidar dele, aí você vai lá e começa a cuidar dele, você dá leitinho, você dá lá, sei lá, uma comidinha para ele que ele gosta, e ele é novinho ainda, é tipo um gatinho, começa a brincar, ele vai crescendo, e a cobiça é assim também, meus amados. Lá no começo, ela te proporciona tantas coisas, tantas felicidades falsas, né? E ela vai crescendo. À medida do momento que você vai crescendo, né, dentro de uma falsa situação, ela vai crescendo dentro de você. E aquele animal vai crescendo. Vai crescendo. Vai chegar ao ponto que um dia, se bobear, esse animal vai acabar matando você. E a cobiça é assim. Vai chegar um momento que ela vai te matar. Ela vai te destruir. E a cobiça,
ela destruiu a vida, a família de Ló. Então, amados, e esse bicho, ele é tão assim, estranho, que ele, como ele se apega a caça já abatida, ele fede, ele cheira mal. E a partir do momento que você deixa a cobiça crescer dentro do teu coração, você começa a cheirar mal diante de Deus. Você começa a ser uma pessoa, sei lá, que fede mesmo diante de Deus. Por isso que há esse afastamento. Você já não consegue mais. E a cobiça está te matando. Você já morreu, né? E você está ali, diante daqueles bichos ferozes que é a hiena, e eles estão se estraçalhando ali, acabando com o resto do teu corpo. E tudo isso cheira mal diante de Deus. E a cobiça, né? E a cobiça, ela chega ao ponto que ela começa a influenciar lá na tua família. Você vai começar uma situação assim. Eu lembro, amados, porque eu passei pelo início de uma situação dessa. Graças a Deus não foi para frente. Mas você começa a passar por cima sei lá, da tua família. Aquele que é casado, talvez comece a passar por cima dos filhos, da esposa. Nada mais interessa. Ele chega a um ponto de dizer assim, não interessa, se eu não tiver mulher em casa, mas eu posso ter outra em outro lugar. A alegria que os meus filhos dão, eu posso procurar essa alegria em outro lugar. Mentira do diabo. Essa é a cobiça dentro do teu coração, a ganância. Ela começa a influenciar, meus amados, lá no casamento, nos amigos, talvez lá na empresa, achando que você é o melhor cara. E seus olhos, né, ficam vagos, distantes. Acaba sendo uma sombra, né, daquilo que você era antes, quando você estava na casa de Deus. Como eu falei da juventude, né, quantos jovens estavam na presença de Deus, você olhava na face da pessoa e via assim o Espírito Santo, aquela pessoa brilhava. E hoje você encontra ela na rua, ela não tem face, amado. Ela está destruída. Você pergunta para ela, como é que vai? Tá tudo bem. Está afastada de Deus. Mas assim, meus amados, nem todas as histórias da Bíblia, né, terminam bem. Então Ló acabou mal. Formou 2 povos que foram contra ao povo de Deus, né? Mas veja assim, eu me identifiquei ali, ó, com o filho pródigo, né? O pai criou o filho, né? Deu educação, deu todo um treinamento, foi passando as coisas de Deus para ele. E um dia ele chega assim e diz assim: pai, me dá tudo que é meu, me dá a minha parte da herança, eu vou embora. A ganância chega a fazer isso no coração da pessoa, meu amado. E ele pegou tudo que ele tinha, tudo que lhe pertencia, tudo que era direito, e foi embora. Um dia, meu amado, como eu recebi uma oração, eu não estava na situação, mas espiritualmente eu estava. Um dia, quando ele se pegou comendo ração de porcos, ele deu a voz, ele deu ouvido à voz do Senhor e falou assim: meu Deus, os empregados do meu pai, eles comem melhor que eu. O que eu estou fazendo aqui? E ele se levantou e voltou à casa do pai. E eu digo hoje, meu amado, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, eu não sei que condição que você se encontra, eu não sei qual que é a sua cobiça, qual que é o teu problema, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, espera que você volte à casa do Pai. Ele está de braços abertos, esperando que você venha ter um arrependimento genuíno, que você possa escrever uma história diferente, acreditando como foi lá no passado, na vida de Abraão, na dependência do Senhor. Eu tenho um filho espiritual que está indo embora da cidade de Curitiba. E quando ele mostrou os projetos dele para mim, ele pediu para que orasse por ele. Eu falei: vamos orar, meu filho. E ora até hoje. Mas ele tem a certeza que é o direcionamento de Deus para a vida dele. Não importa o que ele vai enfrentar lá, mas ele tem a certeza que Deus vai suprir as necessidades dele, porque ele está ouvindo a voz de Deus. Porque Deus talvez não queira que ele seja um empresário bilionário, trilionário,
mas que seja um homem rico no reino de Deus em ganhar almas para o Senhor Jesus. E eu sei que será, porque é um propósito de Deus na vida dele. Amém? Então, nem todas as histórias, né, da Bíblia terminam bem, como a história do filho pródigo. Ló se deu muito mal. Lá em Gênesis 13, 14 a 18. Eu vou terminar, meus amados. Lá no 14 diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, né, levante-se os seus olhos e olha adiante, e olha deste lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que você vê, hei de te dar-te a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó dessa terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre por essa terra, e no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. Amados, a gente sempre fala assim quando ora, porque onde você colocar as plantas do seu pé, ali o Senhor te dará por posse. Amados, é assim, existe um propósito de Deus, Deus falou contigo, porque quando Abraão foi para essa terra, Deus deu a promessa para ele: te darei essa terra, né, por posse, para a sua descendência para sempre. Como ele fez lá no passado, quando ele saiu da casa dos pais dele: só sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então assim, amado, então se você está atento à voz do Senhor, se você tem ouvido a voz de Deus, quando você toma uma decisão de sair de um lugar para o outro, Deus sim vai te dar aquele lugar por posse, mas você vai ter que caminhar por aquela terra. E você caminhar por aquela terra, não é caminhar no sentido de, eu botei o pé aqui, é meu. Ali, o Senhor diz que dá por posse para você levantar um altar, para você ganhar almas para o Senhor Jesus. Talvez você pense que vai te dar por posse ali, porque você vai ser um cara muito rico em dinheiro. Você está enganado às vezes, meu irmão. Deus vai te dar ali por posse, mas por posse espiritual, no sentido de você ganhar almas, de levantar um altar ao Senhor. É como o Almirante Tamandaré. O Senhor nos deu por posse aquele lugar. Para quê? Para ganhar almas, para levar o Evangelho, para libertar os cativos, através da palavra do Senhor. Amém? Quem crê nisso? Então, no 18, e Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrão, e edificou ali um altar. Então, Abraão fez uma caminhada de fé. E 3 pontos aqui nesses versículos que foram lidos. Ele diz ali: o Senhor: tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Deus, meus amados, Ele tem excelentes projetos em nossa vida. Você crê que Ele tem na sua vida excelentes projetos? Mas o que você tem feito para que isso acontecesse na tua vida? O que eu tenho feito para que isso acontecesse na minha vida? A promessa de Deus para Abraão, ela foi contínua, mas continuamente também Abraão estava atento à voz de Deus. Eu ouvi o irmão da igreja falar que Deus tem uma promessa na minha vida e tal, mas o que você tem feito para que isso acontecesse? Você tem orado a Deus? Às vezes, você vai ser próspero nisso, você vai ser próspero naquilo, Deus vai te curar, mas você tem orado para isso, irmão? Você tem feito a tua parte? Abraão fazia a parte dele, que ele levantava o altar. Segundo ponto: percorra esta terra do alto a baixo. Então ali ele continue andando com ele, com determinação. Então assim, meu amado, não desiste. Não sei, talvez você veja essa terra que Deus te mostrou, talvez ela esteja uma terra que esteja meio deserta, esteja meio seca ainda, mas se Deus mostrou para você que aquela terra é a terra que você vai tomar por posse, vá, que Ele há de sustentar naquele lugar, ao ponto de você erguer um altar e se tornar essa terra frutífera. Amém? Então tenha determinação. Eu não sei qual que é o teu deserto hoje, qual que é a tua terra, se ela está produtiva ou não.
né, só cada um sabe dentro do seu eu qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, qual a situação que tem deixado você talvez distante de Deus, ou desacreditando que Deus pode mudar essa história. É só você. Então tenha determinação. Então ande por essa terra, caminhe. Eu vejo caminhar por essa terra é você ter uma ação daquilo que Deus prometeu na sua vida. Então, se Deus fez uma promessa, ela já existe. Depende de você agora. Tomar uma ação e fazer que aquilo venha acontecer sobre a sua vida. E orar, para ver se é de Deus mesmo. Amém? Então ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Então veja assim que, o terceiro ponto, a questão que ele voltou ali e construiu um altar, foi uma questão de fé, meus amados. Foi uma questão assim que ele teve a determinação, assim, eu creio que o Senhor me deu essa terra, porque eu sei que ela será muito, muito próspera, que ela será frutífera. Olha quantas coisas Deus falou para ele ali, e ele, por mais que ele olhou para aqueles campos, que era muito diferente do Jordão lá de Sodoma, e ele creu que Deus podia fazer algo diferente ali. Ele guardou a sua fé, né? E foi grato a todo momento a Deus. Então, amado, não deixe, né, que essa cobiça, não deixe que o orgulho, não deixe que os olhos humanos venham tomar decisão sobre a tua vida, mas sim os olhos espirituais, os olhos de Deus. Não permita que a emoção venha tomar conta de ti, ao ponto de você tomar uma decisão errada, ao ponto de você começar a se afastar do Senhor, ao ponto de você desistir daquilo que Deus tem para a tua vida e dar continuidade aos projetos do mundo. Eu vejo assim, amado, a gente vê aqui as fotos, eu tenho um monte de fotos da Igreja da Aliança, desde quando era lá na Luiz Tramontim, onde era a ONG, bem pequenininha. E ali, antes de ser uma igreja, o pastor Maurício passou com o pastor Sérgio uma vez lá, e ali eles ergueram um altar, porque eles ungiram e oraram ali, e creram que ali poderia nascer um ministério, e nasceu. Logo depois, há um bom tempo, a gente começou a orar para um outro lugar. E quantas vezes nós atravessamos a rua ali, e fomos ungir a porta daquele lugar, e foi luta. Nós ungimos, aí abriu lá uma loja de colchões, depois vai no o mercado e tal, mas não desistimos. Mas ali havia sido erguido um altar ao Senhor, e Deus honrou. No momento certo, no momento de Deus, Ele chegou e permitiu que nós habitássemos naquele lugar e adorássemos Ele ali. Há 7 ou 8 anos atrás, os pastores, eu não estava junto também, levantaram um altar nesse lugar. Eles ungiram aqui a porta desse terreno, esse terreno, nas madrugadas de oração, sei lá, 2 ou 3 da manhã, e aqui foi levantado um altar ao Senhor, e aqui hoje está a Igreja da Aliança, meus amados, e aqui está levantado o altar, e aqui estamos nós para adorar e agradecer. Jamais vamos chegar e dizer aqui, não, nós chegamos aqui porque isso aqui foi um esforço nosso, dos irmãos aqui, Deus não tem nada a ver com isso. Isso aqui foi o dinheiro dos homens, foi o dinheiro que nós conquistamos aqui, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Enganado, meu irmão. Nós só estamos aqui porque Deus permitiu que estivéssemos aqui, e também que tivéssemos pessoas prósperas e fiéis ao ponto de permitir que nós pagássemos um aluguel, que nós pagássemos os instrumentos, a luz, a água, para estarmos aqui adorando ao Senhor. Amém? Eu gostaria que os músicos viessem ao altar. E eu vou dizer assim, meu amado, eu não sei qual que é o teu problema, qual que é a sua dificuldade, mas eu faço um apelo aqui nesta noite. O Espírito Santo faz da verdade. Vamos levantar um altar ao Senhor. Vamos levantar um altar de adoração. Talvez você se pegue agora nesse momento falando assim, meu Deus, nesse ano que passou, o Senhor me abençoou em tantas coisas. O Senhor me maravilhou em tantas situações, me deu felicidade. Eu estou com saúde, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho uma noiva, eu tenho uma namorada, eu tenho um relacionamento sadio, eu tenho uma empresa. E eu não agradeci a Ti, meu Pai. Mas o Senhor, como fez aquele filho pródigo, ele esqueceu das coisas de Deus. E um dia Deus falou com ele, e ele voltou à casa do Pai. E hoje o Senhor pede a ti, meus amados, que você volte à casa do Pai. O altar está aqui, eu já estou aqui. Eu convido a você ser a lenha desse altar hoje, eu não sei. Que tudo aquilo que tem te afastado de Deus,
tudo aquilo que tem te afastado das coisas do Senhor, tudo aquilo que talvez que você tenha deixado de agradecer a Deus, eu digo que esse é o momento. Gostaria que você levantasse, né, se essa palavra falou com você, e viesse diante desse altar, e voltasse à casa do Pai, e dizer assim: Pai, estou aqui para edificar um altar diante de Ti, Senhor. Estou aqui, Senhor, porque o Senhor me deu vida para estar aqui hoje. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me deu condição. Então, meu amado, seja a lenha desse altar nesta noite. Seja a lenha desse altar, edifique esse altar ao Senhor. Deixe que Ele venha trabalhar o teu coração. Deixe que Ele venha cuidar das suas necessidades. Deixe que Ele venha cuidar daquilo que você acha que é impossível aos olhos humanos. Deixe que Ele venha trabalhar a tua vida. Aleluia, Senhor. Oh, meu Pai. Pai, és bem-vindo aqui. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Pai, venha sobre nós com a tua chama, me incendiar, me incendiar, me incendiar. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração.